E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje o vídeo é referente à saída da Ford do Brasil. Então, o porquê que a Ford fechou do Brasil e o que isso tem a ver com seus investimentos. Bora para mais um vídeo? Primeiro, falando um pouco da história, né, da Ford, em 1910, né, foram os primeiros anos. Então, em 1904, a Ford chegou com o modelo A aqui no Brasil. Em 1908 já foi lançado o modelo T, que era conhecido como Bigode. Em 1919, né, a Ford foi a primeira fabricante de automóveis a se estabelecer no Brasil, com um capital de 25 mil dólares. E ela iniciou a montagem em São Paulo. Em 1920, ela fundou a sede própria dela no centro de São Paulo. Em 1922, ela abriu visita para a fábrica, né? Aqui é um slide basicamente resumindo uma maneira de fazer o marketing que a Ford fazia na época. Então, ela abria visita para a fábrica e em 23 ela exibia, né? Para mostrar, né, a potência dos carros e como ele era bom. Isso era uma maneira de popularizar o veículo e o produto dela. Já em 25, ela faz uma grande exposição no Rio de Janeiro e ela bate a marca de recorde de vendas no Brasil de aproximadamente 25 mil veículos. Em 1928, criou a Fordlândia, né, chamada de Fordlândia. É uma vila americana, né, típica americana, com aproximadamente 10 mil quilômetros quadrados no meio da selva amazônica, lá no Pará, com 19 milhões de seringueiras, né, com foco de produção de borracha, porque o foco dela não era depender mais do Oriente, né, em relação à produção de pneus. Porém, uma epidemia devastou as seringueiras e em 1933 o projeto foi abandonado. Falando aqui dos anos 30, né, Grande Depressão, então em 1934, acabei de falar, 33 e 34, foi, né, o fim da Fordlândia, onde ela trocou parte das terras por outras áreas, onde ela plantou mais 3 milhões de seringueiras e investiu um total de 8 milhões de dólares. E novamente a doença atacou os seringais e com o início da Segunda Guerra Mundial, né, a posse dessa terra foi devolvida para o governo federal por uma quantia simbólica. Em 1940, período da Segunda Guerra, a Ford de 1941 a 47, ela interrompeu, né, a importação de veículos, mas a Ford brasileira não parou. Então ela não parou nem na Segunda Guerra. E além, né, de ela montar caminhões para o exército brasileiro a pedido do governo, ela começou a adaptar veículos com gasogênio. Era tipo uma caldeira instalada, né, no porta-mala do veículo. Então aqui tem uma foto representando essa instalação. E ela era alimentada, né, por carvão vegetal, por conta da falta de combustível por conta da guerra. Então, nos anos de 50, né, iniciou a produção nacional. Em 1953, com a inauguração da fábrica do Ipiranga, né, no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, onde 200 mil metros quadrados de instalações amplas e modernas, a Ford abriu uma nova era de desenvolvimento da indústria do país e mais de 2.500 empregados foram contratados para a produção diária de 125 veículos. Em 1957, o primeiro Ford brasileiro, o caminhão F600, né, saiu da linha de montagem da fábrica do Ipiranga, com a capacidade de 6 toneladas, um motor V8 e um índice de 40% de nacionalização. Isso foi um grande marco para a indústria nacional, né? Nos anos de 60, era o ano de expansão, né? Então, onde a Ford lançou o primeiro trator nacional, o Ford 8BR diesel. E em 62 teve o lançamento de dois caminhões, que foi o que contribuiu para a Ford ampliar sua liderança no mercado. E a fábrica do Ipiranga comemorou a produção de 75 mil veículos Ford brasileiro. E a Ford bateu, nesse ano, a oitava vez consecutiva de recorde nacional de vendas, com 21.621 veículos, e ocupando uma fatia de 4,4% do mercado. Em 67 teve o primeiro carro de luxo, né, o Galaxy. Em 1968, a Ford inaugurou o segmento de carros médios do Brasil, né, com o lançamento do Corcel. A década dos anos 70, né, teve o choque do petróleo. Em 1972, a Ford comemorou, né, uma marca de produção aí da fábrica de São Bernardo do Campo, onde teve o milionésimo veículo Ford brasileiro. Foi um Corcel Coupé vermelho, né, que foi sorteado entre os 18 mil funcionários da empresa. E em 1973, o grande Maverick chegou ao Brasil e virou um sonho de consumo para todos os jovens da época. E em 1974, a nova fábrica, né, de motores e fundição foi inaugurada em Taubaté.
E a Ford anunciou novos investimentos de mais de 400 milhões de dólares para a expansão das atividades no Brasil. E em 75, né, uma Maverick de 4 cilindros simbolizou a produção de 1,5 milhão de veículos da Ford no Brasil. E em 1978, a Ford inaugurou o campo de provas em Tatuí, no interior paulista, né, tornando-se o primeiro e mais moderno gênero da América do Sul. E em 1979, o lançamento da picape F1000, com capacidade de 1 tonelada e motor a diesel, né, chegou no mercado com grande procura desde o lançamento. E ela era muito potente e econômica, né, o que ajudou a construir a imagem aí da Ford, né, na eficiência de picapes da marca Ford no Brasil. Então, em 80, o Corcel 2 a álcool, né, foi desenvolvido no Brasil, foi o primeiro veículo da Ford com esse tipo de combustível e o primeiro com sistema automático de partida a frio. E aí gerou até um slogan, né, para a Ford, o álcool deu certo. Em 82 teve a primeira picape brasileira, que era a Pampa. Em 1983, o primeiro veículo de plataforma mundial fabricado no Brasil, que era o Ford Escort. Em 1985, veio forte a parte do Escort conversível, e de novo, né, com Ayrton Senna como garoto propaganda. E olha que interessante, em 1987, a Ford e a Volkswagen criaram uma parceria e passaram a operar no Brasil e na Argentina dentro de uma holding, a Auto Latina. Essa parceria durou até 1995, né, com compartilhamento de plataformas locais. Na década de 1990, classificada como a globalização, e em 1993, né, com a abertura do mercado, a Ford lançou a Explorer, né, o SUV importado dos Estados Unidos. E em 1994, a Ford ampliou, né, a oferta dos modelos importados para o Brasil, com o lançamento do Sedan Taurus e também da picape Ranger. Em 1996, a Ford voltou a ter um produto de volume do principal segmento de mercado brasileiro, né? Então, com o lançamento do Fiesta, produzido na fábrica de São Bernardo do Campo. E também lançou os novos Escort e o Mondeo. E inaugurou a nova fábrica de transmissões em Taubaté também, em 96. Em 97, ela iniciou a primeira produção do Ford Ka, entrando no segmento de subcompactos para o Brasil e criando um conceito inovador no país. Em 1998, a nova Ranger, produzida na Argentina, ganhou mais capacidade de carga de motor turbo diesel, tração 4x4 e cabine dupla. Veio redefinindo o perfil da picape no mercado. Em 1999, a F250 substituiu a F1000, assumindo a liderança do segmento de picapes grandes. E a Ford inaugurou a fábrica de motores em Taubaté, primeira do mundo a produzir a nova família de motores Zetec Rocan. Nos anos 2000, com a classificação de pioneira na Bahia, em 2000 chegou o modelo Focus, né, vendido no Brasil tanto na versão hatch quanto na versão sedã, com os motores Zetec Rocan. E em 2001, a Ford foi mais uma vez pioneira em inauguração do complexo industrial lá no Nordeste, né, em Camaçari, na Bahia. Em 2003, né, a Ford trouxe o primeiro utilitário esportivo compacto brasileiro, que é a Export, que fez um grande sucesso e lançou tendência de mercado. E em 2005, ficou marcado no mercado como o ano dos motores da Ford, com a ampla renovação. Em 2007, a Export renovou o estilo, né, e reforçou a liderança, sendo eleito o utilitário esportivo do ano. Em 2012, a Ford lançou o Export, primeiro veículo desenvolvido no Brasil para mais de 100 mercados mundiais, redefiniu o segmento de SUVs, né? E a Ranger elevou o padrão de design, segurança, tecnologia das picapes médias. Em 2013, o New Fiesta começou a ser produzido no Brasil, né, liderando os segmentos de compactos premium. E em 2018, o ícone mundial, né, da Ford, o Mustang, chegou ao Brasil e tornou líder absoluto do mercado esportivo. Então, bora agora falar do grande fim, né, que foi anunciado agora dia 11 de janeiro. A Ford anunciando que vai embora do Brasil, né? O grupo anuncia o fechamento das 3 fábricas do Brasil e os modelos serão comercializados até terminar os estoques, né? Os modelos do Ford Ka Hatch Sedan, também da Export e da Troller T4. Os modelos importados, né, da Argentina, a tendência é manter eles em linha, o Mustang e o Edge, o Ford Edge. E em 2021 teremos lançamentos, né? A Ford anunciou que vai continuar fazendo lançamentos no Brasil, porém todos importados, que seriam o SUV Branco Sport, a Van Transit, o Mustang Mach-1, e para os demais anos ela tem intenção de trazer carros elétricos, picapes e outras SUVs.
E aí as manchetes que estouraram a mídia e vieram a público. Após vários sinais, a Ford deixa o Brasil, Ford encerra a produção de veículos no Brasil, a Ford anuncia o fim da produção no Brasil após um século e vai demitir 5.000 funcionários. São umas notícias impactantes, né? Mas vamos entender aqui para frente o porquê, né, dessa saída da Ford no Brasil, os sinais dela, e lá no final eu trago para vocês o que, que isso tem a ver com os investimentos, né? Traz um ponto bem importante para nós, investidores de longo prazo, ficarmos alertas, né, com as empresas que nós escolhemos. Garanto que o conteúdo daqui para frente também é forte, tá? Bem interessante. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho. E agora bora continuar com o conteúdo. Quais foram os sinais que a Ford deixou nesses últimos anos? E qual a relação dos sinais com os seus investimentos? O histórico de vendas da Ford nos últimos 5 anos já trazia muita estabilidade. O Ford Ka Hatch era o modelo mais vendido deles no Brasil e não apresentou crescimento constante nos últimos 5 anos. Começa a ser um sinal já importante, né? O produto que era o modelo mais vendido não tem mais um crescimento constante. A Ranger, que foi o modelo que mais apresentou equilíbrio nas vendas, mas mesmo assim não foi significativo. Então, trazendo aqui, né, da fonte da Mob Auto, os modelos, né, o Ford Ka Hatch, em 2016, com um total de 76 mil unidades vendidas, a gente vê que ela veio crescendo até 2019, chegando a 104 mil unidades vendidas, e em 2020 recuou para 67 mil veículos vendidos, né, bem abaixo de 2016. O Ford Ka Sedan, em 2016, vendia em torno de 25 mil unidades, subiu para 27, 39, 51 e ele voltou para casa de 25 mil unidades, um pouquinho acima de 2016, mas bem em linha, né? Já a Export, em 2016, vendia 28 mil unidades, subiu para 31, 34, manteve praticamente os 34 e recuou abaixo de números de 2016, chegando a 24 mil veículos vendidos. E a Ford Ranger, né, que a gente comentou que ela veio com uma constância melhor, mas não bons números, então ela iniciou em 2016 com aproximadamente 16 mil veículos vendidos, subiu para 17, para 20 mil, 22 e começou a recuar, chegando em 19 mil, quase 20 mil veículos. Então os números, vamos falar um pouco dos números da Ford, a fonte é a Fenabrave. Então, falando dos anos nos setores, né, dos automóveis, os comerciais leves e os caminhões. Então, se a gente faz o comparativo aqui, né, 2020 versus 2016, para automóveis teve um recuo de 27%, teve um crescimento em comerciais leves de 25% e teve um decréscimo em caminhões de 93%. E comparando 2020 ao ano passado, 39% de queda em automóveis, 11% de queda em comerciais leves e 91% de queda em caminhões. Então a queda veio bem brusca, né? Então, segmento de automóveis, olhando a participação de mercado. Em 2016, a Ford tinha uma participação de mercado de aproximadamente 9,74% e ela ocupava a quinta posição. Ela veio melhorando, né, em 2017, 2018, chegou na terceira posição. Depois ela deu um salto para a sexta posição. Em 2020 ela fechou na sétima posição, ocupando somente 7,25% do mercado. E muito se dá por conta da decisão que ela tomou, né? Em 2019 ela tomou a decisão do fim dos modelos importados, o Fusion, o Fiesta, o Focus Hatch e o Focus Sedan. Então a gente vê uma queda brusca de 19 para 20. Já falando dos comerciais leves, né, em participação de mercado em 2016, ela iniciou com 5,31%, ocupando a sexta posição. Ela veio mantendo a sexta posição, né, 2017 e 2018. Teve uma melhora aqui em 2019, mas em 2020, em relação a 2019, teve uma leve piora aqui em participação de mercado, porém ainda conseguiu manter sua posição de quinto lugar. E quando a gente olha a parte de caminhões, né, a participação dela em 2016 era de 15,41%, ocupando o terceiro lugar, era bem forte. Ela começou a apresentar queda na participação já desde 2016, mas mantendo a terceira posição aqui em 2017, caindo para quarto lugar em 18, caindo para sexto lugar em 19, e aí em 19 ela tomou por decisão o fechamento da fábrica, né, do ABC, lá de São Bernardo do Campo, da Produções de Caminhões, e aí ela cai para o sétimo lugar, ocupando somente 0,64% de participação de mercado. Sim, olha a queda dela, sai de 15,41% e em 5 anos ela chega em 0,64%. Então, trazendo aqui em gráficos, né, a participação de mercado em 2019, a Ford ocupando aqui o quinto lugar, só atrás da GM, a Volks, a Fiat e a Renault. Em 2020, ela mantém a quinta posição,
Atrás ainda de GM, Volks, Fiat e a Hyundai acaba passando lá na frente. Olhando para a participação de mercado de caminhões, né, a Ford vinha em 2019 em quinto lugar, aqui ocupando atrás da Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Volvo, a Scania. E agora em 2020 ela fechou em sétimo lugar, atrás da Mercedes, da Volks e da MAN, né, que é a mesma empresa, a Volvo, a Scania, a Iveco, a DAF e aí sim chega a Ford com 0,64% de mercado. É muito pequena. Lembrando que em 2016 ela tinha uns 15% de mercado, então ela ocupava aqui a região de terceiro, quarto lugar. Vendas diretas acumuladas. Então, por que é importante a gente ver as vendas, né, da empresa, as receitas? Então, em 2019, em automóveis e comerciais leves, né, a Ford ocupava o quinto lugar, atrás da GM, da Fiat, da Volks e da Renault. Então, ela chegava aqui ocupando o quinto lugar com aproximadamente 9% de mercado. Já em 2020, ela continuou em quinto lugar, porém as vendas dela caiu bruscamente. Ela ficou atrás ainda da Fiat e da Volks, da GM, da Jeep, porém somente com 7,23% de fatia de mercado. Então ela perdeu aproximadamente aí quase 2 pontos percentuais. Então, trabalhadores, bora para o resumão e entender o porquê esse vídeo da Ford tem a ver com os investimentos. Então, toda empresa, antes de qualquer movimentação brusca, ela dá sinais. Então, a gente vê essa movimentação brusca da Ford anunciando que está saindo do Brasil, então ela vem dando sinais o porquê disso, né? A gente tira aqui de insight em relação aos investimentos. Então, você tem que acompanhar minimamente os seus investimentos. Você tem que ter acompanhamentos trimestrais ou anual das empresas que você tem em carteira, das empresas que você selecionou. Isso não toma muito tempo seu, mas é interessante você acompanhar os números dela, entender a parte quantitativa e qualitativa. Isso vai te tomar aí uns 20, dependendo da empresa, uns 30 minutos. Então, se você for fazer uma análise anual ou trimestral, isso não leva muito tempo seu, né? E aí tem que ter um olhar simples em alguns pontos, né? Que a gente traz aqui da Ford são alguns pontos que a gente também olha para as empresas antes de escolher investir nelas e para acompanhar elas, que seria o quê? As vendas, né? Olhando as receitas da empresa, o lucro líquido, o market share, que nada mais é do que a participação dela no mercado que ela atua, e uma análise qualitativa, né? Os concorrentes, a gente vê que os concorrentes da Ford, tanto em automóveis quanto os veículos comerciais leves e caminhões, ela veio trazendo inovações, uns carros mais completos, conseguindo mais, né, a atração dos clientes. Então, fazer uma análise SWOT, né, entender quais são as forças, as fraquezas da empresa, as oportunidades e as ameaças que tem no mercado que ela atua, e outras partes qualitativas também. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que vocês deixem o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Valeu, obrigado. Agora o YouTube vai recomendar para vocês aqui na direita alguns vídeos. Muito obrigado.